E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre inequação do primeiro grau. Mas antes disso, vamos lembrar o que é uma inequação. E para lembrar o que é uma inequação, vamos resgatar em nossa memória o que é uma equação. Vamos pensar em um caso mais simples. Uma equação ela é uma expressão igual outra expressão. E o caso mais simples é quando eu tenho uma incógnita apenas e vamos chamá-la de x. Então uma equação é uma expressão ali com uma incógnita x igual uma expressão com uma incógnita x. E o objetivo de uma equação, quando nós temos uma equação, resolver uma equação, é encontrar um valor ou valores para esse x, valores numéricos, de modo que essa igualdade seja verdadeira. Em uma inequação, o que nós fazemos? A gente tira esse sinal de igual e coloca um dos símbolos de desigualdade, que é o símbolo de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. E quando você faz isso, você está construindo uma inequação. E quando nós queremos resolver uma inequação, nós procuramos por todos os valores numéricos que eu posso colocar no lugar do x, de modo que essa desigualdade que está ali entre as duas expressões seja verdadeira. Então eu vou procurar os valores de x, tais que a primeira expressão seja maior que a segunda, seja menor que a segunda, maior ou igual, e vai depender desse sinalzinho, desse símbolo de desigualdade, né? Então a solução vai ser ali um conjunto, né? Vários valores de x para os quais a inequação é verdadeira. Tem um caso particular onde pode acontecer de não ter solução, né? Não vou tratar isso nesse caso nesse vídeo, mas vou comentar isso futuramente, tá bom? Então vamos lá, vamos para o caso particular então. O que é uma inequação do primeiro grau? Vamos ver aqui. Definição: toda inequação que pode ser escrita na forma ax mais b maior que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor que zero, ax mais b menor ou igual a zero, com a e b reais e a diferente de zero, é chamada inequação do primeiro grau. Então, qualquer inequação que possa ser escrita em uma dessas formas que está aqui é conhecida como uma inequação do primeiro grau. E vamos ver aqui uns exemplos. Item A aqui do exemplo. 4x menos 8 maior que zero. Está nesse formato aqui, né? O A é 4 e o B é o menos 8. É uma inequação do primeiro grau. Item B. 3x mais 1 maior ou igual a zero. Está nesse formato aqui. Então é uma inequação do primeiro grau. Item C. Menos x mais 1 menor que 3x mais 2. Essa aqui parece que não está em nenhum desses formatos que eu coloquei aqui na definição, né? Mas na verdade ela está sim, né? É só você reescrever essa inequação, você consegue cair em um desses casos. Você vai cair nesse caso que está aqui, né? E como que eu sei então que essa inequação aqui é uma inequação do primeiro grau, sendo que ela não está nesses formatos, né? Em um desses formatos? Como que eu posso olhar para ela e já dizer isso? Bom, uma inequação do primeiro grau, a incógnita x, né, dessa inequação, ela vai aparecer assim, x elevado a 1, no máximo multiplicado por um número ou dividido por um número. Você não vai ter potências diferentes de 1, você não vai ter x dentro de uma raiz, uma potência fracionária, potência negativa, dentro de um módulo. Se essas coisas não acontecem, se aparece só o x como está aqui, no máximo multiplicado por um número, né, aqui por 3, aqui por menos 1, ou dividido por um número, igual aparece aqui, né, no item D que a gente já vai comentar aqui. Esses casos são inequações do primeiro grau, elas podem ser reescritas em um desses formatos que estão aqui em cima, certo? E a mesma coisa no item D, né? Eu tenho o x aqui elevado a 1 somente, aqui também está dividido por um número, tá? O x também não é a parte de baixo de nenhum quociente, então essas duas inequações C e D são inequações do primeiro grau. Acho que eu não estava comentando do que não pode ter, né? Acho que eu não falei que x não pode estar na parte de baixo de um quociente, né? Então lembre-se disso, né? Nada pode estar sendo dividido por x, né? Só deve aparecer o x assim mesmo com potência 1, né? Como eu falei, reforçando, no máximo multiplicado por um número ou dividido por um número, como está aqui. Beleza, então essas são as inequações do primeiro grau. E agora a gente vai fazer dois exemplos, resolver duas inequações do primeiro grau, para a gente ver quais são as estratégias, qual é o caminho que a gente toma para resolver esse tipo de inequação, e também vamos pensar um pouquinho sobre como escrever o conjunto solução, né? Como que eu vou representar o conjunto onde estão todos os valores de x, tais que a inequação é verdadeira, tá? Então é isso aí, vou apagar aqui o quadro, fica aí e a gente vai passar para os exemplos. Retomando aqui com o nosso primeiro exemplo, vamos resolver essa inequação do primeiro grau que está aqui. 4x menos 3 vezes x mais 3 menor ou igual que
1 menos x. E aí, como que a gente começa a resolver essa inequação do primeiro grau aqui? Só reforçando, o que eu vou falar aqui serve para resolver inequação do primeiro grau, tá? Quando a gente estiver trabalhando com outras inequações, são outros métodos, outros passos que a gente vai usar, né? Então o que eu vou falar aqui serve só para esse caso específico de inequação aqui, do primeiro grau, tá? Beleza, esse tipo de inequação, quando a gente olha para ela, vê que ela é do primeiro grau, o que a gente precisa fazer é, assim, de primeiro é simplificar os dois lados da inequação, o máximo possível, né? Pode ver, aqui ó, desse lado eu tenho 1 menos x. Aqui não dá para simplificar mais, né? Já não dá para fazer nenhuma operação aqui, tá o mais simples possível. Desse lado não, aqui eu tenho 4x menos 3 vezes x mais 3, né? Então aqui eu preciso fazer essa continha, simplificar aqui o que precisa ser simplificado para que eu tenha aqui do lado esquerdo do símbolo de desigualdade uma expressão simplificada também. Vamos fazer isso, ó. Então vai ficar aqui 4x menos com mais menos, né? 3x, beleza? Menos com mais menos, 3 vezes 3, 9, menor ou igual que 1 menos x. Tá. Aqui então tenho, continuando a continha para simplificar, né? 4x menos 3x, eu vou ter x, o menos 9, menor ou igual que 1 menos x. Ok. E agora, o que fazer quando nós terminamos de simplificar aqui, né, os dois lados do símbolo de desigualdade? A gente aqui, para esse tipo de equação, de inequação, o raciocínio é parecido com o de equação. O que nós fazemos na equação do primeiro grau também? Né? A gente isola o x. Isolamos o x, a gente consegue encontrar ali a solução da equação. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente pode pensar dessa forma. A gente precisa isolar o x, ou seja, deixar o x sozinho em um dos lados da inequação e um número do outro lado, certo? Essa é a ideia. E nós podemos fazer isso de que forma? Aqui, semelhante ao que nós fazemos com as equações, nós podemos pegar quem está subtraindo, como esse 9 aqui, passar para o outro lado somando. Esse x aqui está subtraindo menos x, passar para cá somando também. Ou seja, a gente pode usar aquela ideia de passar para o outro lado mudando o sinal, certo? Quando nós temos soma e subtração. Por que isso pode ser feito? Porque quando eu tenho símbolos de desigualdade, se eu somar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados, o símbolo não muda. Então por isso que isso pode ser feito sem nenhum problema. Então vamos fazer isso. Aqui eu vou ter x menos x passa para cá mais x, menor ou igual que 1, que já está do outro lado, menos 9, passou somando mais 9. Então aqui eu tenho 2x menor ou igual a 10. O x já está quase sozinho aqui, né? Ainda não está, tem um 2x aqui. O que eu faço agora? Bom, agora a gente tem que lembrar de uma propriedade aqui que diz o seguinte, com relação às inequações, né? Ou aos símbolos de desigualdade. A gente não tem a mesma situação que para uma equação aqui. Se fosse uma equação, eu passaria o 2 dividindo sem pensar em sinal de nada e beleza, é tudo certo. Mas quando eu tenho como eu tenho aqui uma inequação, eu tenho que lembrar do seguinte. Quando eu tenho um símbolo de desigualdade dessa forma que está aqui, se eu multiplicar por um número positivo, os dois lados desse símbolo aqui, o símbolo não muda. Mas se eu multiplicar por um negativo, o símbolo vai mudar. Então é aqui que eu tenho que tomar cuidado. O 2 é positivo, certo? Então, para deixar o x sozinho aqui, eu posso multiplicar por meio dos dois lados, né? Eu vou multiplicar pelo inverso do 2 para aparecer um 1 aqui, para o x ficar sozinho, né? Então, meio vezes 2 vai dar 1, vai sobrar só o x, e aqui eu tenho 10 sobre 2, né? Que vai ser 10 vezes meio. Então, aqui eu tenho x menor ou igual a 5, certo? Aqui eu falei da história de multiplicar por meio só para lembrar dessa propriedade importante que nós temos aqui nas relações de ordem aqui, né? Essa história de, dependendo de quem eu multiplico, dependendo do sinal, vai mudar o símbolo de desigualdade, né? Isso é importante, mas se você esquecer ele aqui, ó, você vai ver que é como se estivesse passando 2 dividindo. E você pode pensar assim também, mas você só pode fazer isso porque o 2 é positivo, né? Se ele não fosse, a gente ia resolver de uma outra forma. A gente vai ver isso no outro exemplo, tá? Ok, então aqui é tudo certinho, então chegamos o quê? Em qual situação aqui, né? Que para que essa inequação seja verdadeira, o x tem que ser menor ou igual a 5, tá? Então essa é a solução. E nós temos algumas formas de escrever o conjunto solução
para essa inequação. Pode ser escrito como um intervalo ou como um conjunto mesmo, né? Então, só para a gente simplificar, se eu fosse escrever a solução, o conjunto de solução que eu vou chamar de S aqui. Se fosse escrever como um intervalo, então aqui eu tenho todos os números que são menores que 5, incluindo 5, que é menor ou igual. Então, todo mundo que é menor que 5 ou igual a 5 está nesse intervalo. Menos infinito, 5, e aqui eu coloco um colchete para fechar, né? Para dizer que o 5 está no intervalo. Se eu fosse escrever isso aqui em forma de conjunto mesmo, né? Eu poderia escrever assim, ó, o conjunto solução é formado por todos os números reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 5. Então dá para escrever assim também, certo? Assim, alguns livros vão trazer a solução dessa forma mesmo, né? Às vezes tem alguma questão que você está resolvendo, a solução vai estar simplesmente assim, né? Ó, escrito dessa forma, o que não está errado, mas tem algumas formas mais elaboradas para se escrever a solução, que pode ser assim, ó, um intervalo e escrito em forma de conjunto mesmo. Então é importante a gente saber as maneiras de escrever a solução, porque senão você vai lá, está resolvendo uma questão, né, sobre inequação do primeiro grau, chegou nesse ponto, aí você olhou nas soluções, não tem nenhuma. Nas alternativas não tem nenhuma igual a essa, elas estão escritas assim, em um desses formatos. O que você vai fazer, né? Você fala, nossa, e agora, né? A sua conta está toda certa, mas sobre uma questão de como escrever o conjunto de solução é que você pode acabar errando, né? Então tem que tomar cuidado. E no blog, a Matemática Como Ela É, tem postagens sobre como escrever conjuntos nesse formato e como escrever intervalos, né? Sair de desigualdades assim, ó, e escrever intervalos, tá? Então tem postagens lá sobre isso, deixa bem claro para a gente não confundir nada disso e sempre passar de uma anotação para outra sem nenhum problema, tá? Beleza, então esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer o próximo. Vamos agora resolver o segundo exemplo. Essa inequação, como a gente está abordando aqui somente esse caso, né, é uma inequação do primeiro grau, né? Olha só tem o x elevado a 1, mais nada com o x dentro dessa inequação. E de forma semelhante ao que fizemos no exemplo anterior, a gente precisa começar a resolver essa inequação aqui, simplificando ao máximo as expressões que estão dos dois lados do símbolo de desigualdade. E vamos fazer isso aqui então. Então vai ficar assim. Menos 4, mais com mais, 3 vezes 2, 6, mais com menos, 3 vezes x, 3x. Menor, menos com mais, menos, meio vezes 2x, vai dar x, menos com menos, mais, meio vezes 12, 6. Ok. Bom, tem mais coisa para a gente simplificar aqui, né? Então vamos lá. Eu vou ter aqui menos 4 mais 6, 2, menos 3x, menor que menos x mais 6. Então, ok. Conseguimos simplificar os dois lados do símbolo de desigualdade e deixá-los da maneira mais simples possível. Agora, de maneira análoga ao que fizemos, a gente tem que deixar tudo que tem x de um lado e os números do outro lado, certo? Da mesma forma. Vamos fazer isso daí. Então, aqui eu tenho o menos 3x, vou deixar aqui o x do lado esquerdo, né? Menos 3x. Esse x está subtraindo, passa somando. Menor, eu tenho 6 aqui do lado direito, passo 2, está somando, né? Ó, tem um mais escondidinho aqui na frente do 2, né? Então passa para lá, menos 2. Então menos 3x mais x vai dar menos 2x. Menor, 6 menos 2 vai dar 4. Beleza. Menos 2x menor que 4. E agora, a gente pode fazer igualzinho a gente fez no outro exemplo, pegar esse menos 2 e passar dividindo? Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Passar esse menos 2 dividindo é a mesma coisa que multiplicar os dois lados dessa inequação por menos meio. E quando multiplicamos por um número negativo, o símbolo de desigualdade tem que mudar. Tem que inverter, né? Então, ó, menos com menos vai dar mais, meio vezes meio vai dar 1. Então, aqui eu vou ter o x, inverte o sinal, eu vou ter 4 sobre menos 2. Então, o x vai ser maior, 4 dividido por menos 2, menos 2. Certo? Então, é isso que nós temos aqui como solução dessa inequação. E quero reforçar isso aqui, né? Ó. Quando tem um número negativo multiplicando x, você pode até pensar assim, olha, eu vou passar ele dividindo. Mas se você fizer isso com um número negativo, lembre-se que você precisa inverter o símbolo de desigualdade.
de menor ele passou para ser maior. Porque isso é equivalente a multiplicar por menos meio, que é um número negativo, certo? Então lembre-se disso, isso é fundamental aqui. Uma outra forma que você poderia fazer chegou nesse ponto aqui, eu quero eliminar esse negativo aqui que está multiplicando o x, porque eu quero resolver igual eu fiz no exemplo anterior. Multiplica por menos 1 dos dois lados. Multiplica por menos 1, multiplicou por menos 1, inverte o sinal também, aí depois passa o 2 aqui dividindo, aí vai dar certo também, tá? Mas lembre-se disso, chegou nesse ponto, tem alguém negativo multiplicando x, menos 1, menos 2, qualquer outro número, passa aí para o outro lado dividindo, mas inverta o sinal de desigualdade, tá? O símbolo de desigualdade. Aqui eu tenho menos 2, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, menos meio vezes x, então eu teria o x dividido por menos 2. O que eu posso fazer? Se ele está dividindo, passa multiplicando. Mas lembra, ele é negativo, se eu passei multiplicando, então eu multipliquei dos dois lados por esse número. Se ele é negativo, tem que inverter o símbolo de desigualdade também. Então sempre que você multiplica dos dois lados uma inequação, divide dos dois lados uma inequação por um número negativo, o sinal tem que inverter, o símbolo de desigualdade tem que inverter, tá? Aqui estava menor, foi para maior, não se esqueça disso. E para a gente escrever o conjunto de solução, né, da forma mais simples já está aqui, x tem que ser maior que menos 2, mas usando notação de intervalo, né, se a gente for escrever um conjunto S, que é o conjunto de solução, intervalo ficaria assim, são todos os números maiores que menos 2, mas eles não podem ser iguais a menos 2, né? Então aqui eu tenho que colocar um parênteses para indicar que o menos 2 não pertence e vai até o mais infinito, ou seja, todos os que são maiores. E a outra opção é escrever como conjunto mesmo, né? Usando as chaves, né? Então x pertencente a R, tal que o x é maior que menos 2. Tá? Então esse é o conjunto de solução. Então eu quis fazer esses dois exemplos para frisar justamente esse ponto aqui, dessa história de passar dividindo ou passar multiplicando. Então lembre-se disso. Multiplicou dos dois lados por um número positivo, o símbolo de desigualdade não se altera. Multiplicou dos dois lados por um número negativo, vai inverter o símbolo de desigualdade. Então, lembrando disso, assim, dificilmente você vai errar, né? A não ser que você erre alguma continha aqui antes, mas essas continhas são mais simples, né? O problema geralmente é aqui, que às vezes a gente faz a coisa meio rápido e acaba esquecendo desse detalhe, né? Mas é um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Porque pode dar uma resposta errada aqui. Pode dar não, ele vai dar, né? Se você pegar aqui, passar só dividindo para cá sem lembrar dessa história do símbolo de desigualdade, vai dar errado, tá? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria gravar aqui para vocês, explicando esses detalhes de inequação do primeiro grau. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha, envie aí para as pessoas que estão estudando esse assunto, vão fazer Enem, vestibular, concurso, né? Isso aqui é um assunto muito importante, tá? E é isso aí. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.